Leandro, vamos começar com notícia da madrugada. O voto de Rosa Weber com relação à descriminalização do aborto. O julgamento começou no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal à meia-noite de hoje. E aí Rosa Weber votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Mas aí teve o pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso e o julgamento agora vai para o plenário físico. Vale destacar que mesmo com a aposentadoria de Rosa Weber, agora em outubro, o seu voto continua valendo, mesmo se ocorrerem pedidos de vista, pedidos de destaque. Lembrando que o pedido na ação, que é julgada no Supremo Tribunal Federal, é para que não se considere mais crime a interrupção voluntária da gravidez, da gestação, até a 12ª semana. No Brasil, comete crime a mulher que faz aborto ou quem provoca o aborto na gestante com o consentimento dela. É um procedimento, inclusive, que pode levar à prisão. Aqui eu destaco, Leandro, um trecho do voto de Rosa Weber, quando ela argumentou que no Brasil não se considera a igual proteção dos direitos fundamentais das mulheres, dando prevalência absoluta à tutela da vida em potencial, portanto, ao feto. Interessante observar, Leandro, porque agora o julgamento vai para o plenário físico, a depender agora da pauta, de acordo com o futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. Mas o que chama a atenção é que uma parcela de deputados e até a CNBB, eles argumentavam exatamente isso e pediam para que esse caso, que é a descriminalização do aborto, fosse para o plenário físico e não um julgamento no plenário virtual, que era então como estava pautado. Não é à toa, né, que vai para o plenário físico esse julgamento, Carol, porque é um tema que envolve uma série de pressões. Os deputados que queriam levar esse julgamento para o plenário físico vão fazer pressão em cima dos ministros da Suprema Corte para tentar tirar justamente o caráter do voto da ministra Rosa Weber, de trazer a discussão sobre o aborto para o âmbito do direito das mulheres e não para uma concepção de vida, uma ideia teleológica ou uma ideia até religiosa, que é o que muitas vezes esse tema acaba sendo interditado, porque falar, não podemos falar disso porque senão vai ofender uma determinada parcela da população, tem uma questão ali religiosa que para as pessoas é muito cara. Toda a campanha eleitoral que a gente viu, desde 2010 pelo menos, né, para citar aqui, acho que eu cobri, desde 2010 para cá, as campanhas eleitorais todas em algum momento tiveram um debate sobre aborto. Se atribui, na história da política, né, viradas em eleições para o Senado, por exemplo, por conta de discussão de aborto. Lembro de uma no Rio de Janeiro há uns 20 anos que teve uma virada no Senado por conta de uma divergência sobre visões de mundo relacionadas ao aborto. E aí a questão que é a mais importante, que é o direito das mulheres sobre o seu próprio corpo, sobre a gestação, acaba ficando de lado. E não só isso, Carol, vou trazer aqui um dado que está sendo publicado numa série de reportagens da revista Gênero e Número, que faz uma série de publicações, tem a revista Asmina também, são veículos jornalísticos que atuam nessa discussão de gênero de maneira muito forte. Deixa eu pegar aqui esse dado, que achei bem importante. É o seguinte, eles estão fazendo uma série para mostrar que o aborto, ele não é uma questão moral, nem uma questão religiosa, é uma questão de saúde pública. E eles fizeram um levantamento com base no Sistema Único de Saúde, mostrando que entre 2012 e 2022, 483 mulheres morreram por causa de aborto. Esse levantamento leva em consideração hospitalizações por aborto espontâneo, aborto por razões médicas ilegais, outros tipos de aborto, produtos, frutos ali da concepção, enfim, todas as categorias que o SUS atende de pessoas que estão ou tentaram fazer um aborto por conta própria ou não tiveram assistência devida e acabaram morrendo. São 483 mulheres que perderam a vida. Isso não pode ser razoável, considerando, e até no nosso site tem uma matéria explicando muito bem isso, está ali logo embaixo da nossa manchete. Aborto é legalizado em 77 países mediante apenas solicitação. Pois é, o Brasil não pode ficar sempre para trás, né? E não dá para dizer nem que esses países que têm o aborto legalizado estão na vanguarda dos direitos reprodutivos, dos direitos femininos, porque não deveria ser vanguarda alguma isso, é apenas, enfim, você ter ali a mulher tendo o direito sobre o seu corpo, né? Então, é isso que o Supremo Tribunal Federal está avaliando. E vamos entrar num assunto na sequência, mas já dá para pincelar esse tema aqui, que é o seguinte, né? O que a Câmara e o Senado estão reclamando é que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, está legislando. E aí a gente pode entrar, quando for falar de marco temporal, falar um pouco sobre isso. Pois é.
Mas há um ponto, né? Quando o judiciário entra num determinado assunto que o legislativo ainda não pautou, é porque ele é provocado. Sim. Assunto que daqui a pouquinho a gente Vamos vai entrar, detalhar, claro, mas antes apenas essa manchete nesse momento. Inclusive está aqui esse levantamento que o Leandro Rezende citou, os países que há uma legalização do aborto a pedido, amplos motivos sociais ou econômicos para preservar a saúde, para salvar a vida de uma pessoa, totalmente proibido. Você acompanha esse levantamento também lá no nosso site. Os nossos vizinhos, né, tem o aborto ali. Tirei aqui, desculpa, Não, Leandro. era só apontar no mapa, né, mas aqui na América do Sul, né, os nossos vizinhos, Uruguai, enfim, Argentina, é um tema, de fato, para ser avaliado com a cautela necessária, né, mas não por uma visão de mundo totalmente enviesada ali, enfim. Vamos ver o que sai desse julgamento quando for plenário físico. Pois é, plenário físico então, portanto, mas o voto de Rosa Weber já foi depositado no plenário virtual e continua valendo mesmo com ela se aposentando.